Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Quarta para Dois aqui nessa terça-feira, aqui quase quarta. Então, eu e Alexandre Castro aqui para a gente falar de tudo que rolou e de que a gente espera que vai rolar na NFL aí nessa semana. Vamos falar do jogo do Seahawks dessa semana, vamos falar da NFL no geral, vamos falar de coisa boa também, que é o que está acontecendo na Fazenda. Isso aí, muita coisa boa. E aí, Alexandre, como é que tá? Tudo certo? Tranquilo, né? Depois de uma vitória como essa, né? Uma vitória tranquila, eu não me lembro a última vez que o Seahawks teve uma vitória tranquila dessa forma, assim. Na verdade, eu nem acho que tem um jogo contra os Cardinals em 2012, eu acho. Foi assim. O Pedrão falou que foi na transmissão, aliás, a bela transmissão lá do Cássio, do Gui e do João lá aqui no nosso YouTube. E o Pedrão levantou lá, né? O Pedrão, é o correspondente lá, trazendo todas as novidades, os bastidores lá, e ele trouxe que foi o último jogo que o Seahawks terminou o primeiro tempo com 38, com mais de 38 pontos. Essa quebrou vários recordes, né? 38 pontos é a terceira melhor marca da história, indo pro intervalo e tal. Então, assim, tirando esse jogo, que foi um absurdo, assim, de tranquilidade. Eu sempre falo, né? Tem alguns momentos que a gente. Que o resultado não conta a história real do jogo. Por exemplo, ano passado a gente pegou um Miami Dolphins, estilo esses Saints, né? Assim, tava sem o Tua Tagovailoa, eu acho que foi Tim Boyle e o Skylar Thompson, os quarterbacks. O jogo tinha várias lesões e tal. Então era um jogo que era pra gente destruir. Eu não me lembro quanto terminou o jogo, mas o jogo ficou muito tempo 10-3. Então, assim, e os Dolphins chegaram até perto da Red Zone, acho que eles são interceptados na Red Zone, se eu não estiver enganado. Mas assim, o jogo poderia ter virado 10-10. E aí, tipo, virou um jogo apertado. Mas eu acho que o Seahawks marca dois touchdowns depois. Eu acho que o jogo foi 24, 27 a 10, alguma coisa assim. Mas em um dado momento o Seahawks não conseguiu deslanchar e ter esses pontos como teve contra os Saints, né? Então, assim, foi uma vitória tranquila. E eu sempre falo desses jogos armadilha, né? Assim, é que se você, se você ganha, é igual seu pai falando das suas notas, né? Fez mais que sua obrigação. Parabéns, fez mais que sua obrigação. É, e, mas se você perde, cria uma pressão absurda, né? Então, assim, é um jogo que você não tem nada a ganhar e tem tudo a perder. É, Então, para esses jogos, esse tipo de jogo, você tem que atropelar mesmo o adversário, ganhar com a autoridade, que foi o que os Seahawks fizeram aí. E vitória importante para o resto da temporada. é isso aí, né? Eu acho que aquela coisa, quando um time tá começando a engrenar, você ganha um clássico, você mete uma goleada, dá aquele ânimo no time, né? Dá um gás a mais pro time continuar aí na briga. E acho que esse jogo representa bastante isso, né? Um jogo que o Seahawks fez a obrigação, foi lá, venceu e passou o carro, né? Pareceu o Super Bowl 48. É, então, deu aquela. Inclusive, a última vez que o Seahawks segurou seus adversários a 17 pontos ou menos nas três primeiras semanas foi na temporada 2013, né? Que a gente chegou lá no Super Bowl. E eu te falo assim, o Seahawks tem um histórico, um infeliz histórico de perder jogos em que é muito favorito, né? Os Giants do ano passado, os Giants de Colt McCoy em 2020, próprio Saints do Ted Bridgewater em casa também, o Seahawks perderam o jogo quando o Drew Brees se machucou. E eu não sei se o problema realmente era a concentração nesses jogos, mas assim,
o time entrou muito ligado nesse jogo. Eu acho que foi um grande diferencial. É claro que o touchdown de punt e o touchdown logo depois do bloqueio, meio que botaram 21 pontos, assim, 14 pontos de uma vez, meio que realmente isso aí mudou o jogo. Mas assim, os caras estavam concentrados, muito focados no jogo desde o início. Desconcentraram no segundo tempo, assim, não sei, tiveram muitas faltas bobas e tal. Uhum, Mas assim, até porque é difícil você querer manter os caras concentrados e tal, nesse nível. Mas no começo do jogo, a galera tava, principalmente a defesa, muito ligada e tal. uhum. Então, assim, foi um erro que não foi repetido. Então, assim, vale destacar esse ponto. Eu acho que aí você falou um ponto muito importante aí, que eu acho que times não dão tanto valor, obviamente. Durante a temporada a gente bate muito no ataque e na defesa, mas special teams do Seahawks esse ano, pô, você vê contra os Steelers, né? A gente marcando um touchdown ali do time tá ligado. Obviamente teve o erro ali do jogador dos Steelers. Que não sabia a regra, né? Mas o time tava muito ligado, foi lá, garantiu o touchdown. E. E não era uma unidade que estava bem realmente, né? Por exemplo, ano passado a gente tivemos vários. Nós tivemos vários Muffet Punts, Uhum, fumbles em punts. No jogo contra os Jets, acho que a gente tem dois fumbles. Tipo assim, não estava sendo uma força. Inclusive, na precisa a gente tomou o touchdown do Sky Moore, né? uhum, No retorno de punt. Então não estava lá. E aí, como você falou, contra os Steelers já conseguiu um touchdown, agora um punt. O Dark Young retornou para mais de 100 jardas em retorno de chute. Inclusive, eu botei lá no meu Twitter, depois dei uma olhada. O retorno de chute e o kicker tem uma super vontade de taclear o Dark Young e vai numa. É igualzinho ao jogo de 2018, que o Sebastian Janikowski também está com a vontade danada de bloquear o cara dos 49ers e acaba cedendo o touchdown. Então, assim, realmente, e o time tanto foi bom no retorno como na cobertura de punt. O retornador de punt de chutes dele teve até muitas jardas, acho que foram 100 jardas, mas também foi porque ele retornou 8 chutes. Porque o Seahawks marcou pontos, 4 touchdowns, né? Foram 4 touchdowns e mais 3 field goals. uhum. Então, sete, na verdade, 7 chutes. Fora os punts, né? 7 chutes fora os punts. Então, assim, se ele fosse conseguindo 10 jardas em cada retorno, só nos touchdowns e field goals ia 70 jardas. Então, realmente, ele fez um bom trabalho também nessa parte da cobertura. É isso aí. Né, e falando sobre o jogo, né? Acho que destaque do ataque aí, né? Um jogo super consistente do nosso ataque, mas um ponto que preocupa, né? A lesão do Charbonnet e o time voltando a ser Ken Walker Futebol Clube aí, né? Jogo corrido agora é Ken Walker mesmo, dá pra esperar aí talvez o Olane dando uma moral, uma ajuda, o que esperar desse jogo corrido do O, Seahawks? para quem não viu, o Alan teve um fumble, né? Assim, que foi no segundo tempo. Que, inclusive, assim, foi até difícil de criar uma análise para esse jogo, porque só teve o primeiro tempo, né? Uhum, Assim, o segundo tempo, eu acho que o Sandarno tem 2 drives, o Drew Lock tem, tipo, 2 passes no jogo, o resto é corrida pelo meio, e uma das corridas estava tão previsível que o cara conseguiu ir direto no Olane, conseguiu o fumble. Eu acho que criou uma polêmica muito grande no primeiro jogo, porque o Charbonnet teve números melhores do que o Walker. uhum, E assim, às vezes a galera acha muito que tem que ser ou frio ou quente, né? Assim, ou fogo ou água. Não precisa, tipo, para você elogiar o Walker, você não precisa falar mal do Charbonnet, nem e vice-versa. Né?
Então, assim, o que eu sempre gostei e quis era que a gente tivesse uma dupla de running backs bons, porque o Charbonnet é um cara que corre mais por dentro da linha, com mais força, o Kenneth Walker é um cara mais elusivo ali, consegue escapar, então são caras que se complementam, então você tem duas armas para atacar a defesa. Então, é bom que os dois estejam num bom nível. O grande problema é que como você falou, o Charbonnet está machucado, não participou desse último jogo. O Kenneth Walker produziu bem, apesar do jogo hoje ter tido menos do que 3 jardas por carregada, né? Mas acho que é muito resultado do trabalho da linha ofensiva ruim, muito inconstante, não conseguindo jogar tipo, em conjunto mesmo, né, sendo formando uma unidade. Por exemplo, tem jogadas que o Greg Zabel fez um super bloqueio, o primeiro touchdown. O Anthony Bradford perde facilmente e o cara ataca, encosta no Kenneth Walker no backfield, ele consegue improvisar e consegue o touchdown. Mas, tipo assim, até em jogadas que alguém acertou, fez um grande bloqueio, tipo, não deu certo porque a linha ofensiva teve problemas. Tem uma jogada que o Greg Zabel perde feio, o defensive tackle engole o Kenneth Walker, ele consegue fazer as Kenneth Walkices dele e escapa do cara, pula o cornerback e ainda assim ele só consegue voltar para a linha de scrimmage. Assim, a OL fez um jogo tão ruim que o cara conseguiu fazer duas coisas fantásticas na jogada para um total de 0 jardas. Né? Então, eu acho que o Kenneth Walker está um pouco mais decisivo, não é nem decisivo, seguindo mais o que a corrida pede para ele fazer, né? Mas é aquele negócio, tipo assim, tudo na vida tem seus prós e contras, né? Uhum. Então, o que faz dele o running back conseguir uma temporada de calor fantástica é que às vezes ele vai lá e vai tentar achar um espaço que ninguém viu lá do outro lado. Então, você às vezes paga o preço por isso. Às vezes ele vai fazer isso e vai tentar criar perda de jardas. Então, o que eu acho que ele precisa fazer é amadurecer para tentar entender em quais momentos ele pode seguir, em quais momentos ele precisa baixar a cabeça e tipo, conseguir uma jardinha. Né? E às vezes parece que ele olha assim, tipo, eu só vou conseguir uma jarda, então deixa eu tentar recalcular a rota aqui para conseguir um grande avanço. Então, eu acho que ele deu essa amadurecida maior, mas ainda precisa evoluir nisso. Mas eu acho que o grande problema foi da linha ofensiva. Eu sei que eu sou conhecido por ser pessimista, né? Mas a linha ofensiva da gente é uma das mais jovens da liga. Então essas inconstâncias vão ser naturais durante os jogos. Pode ser que, por exemplo, no jogo contra os Cardinals, que a gente vai falar mais na frente, o time se encontre e tenha um super jogo corrido, né? Tanto que, como a gente falou lá no jogo contra os Steelers, a linha também foi inconstante e a gente conseguiu, e o Kenneth Walker passou de 100 jardas. Nesse, o Kenneth Walker produziu, acho que 40 já, 38 jardas em 16 carregadas, mesmo assim conseguiu 2 touchdowns. Então, tem essa inconstância. Eu acho que em algum momento a chave vai virar e essa OL vai conseguir o encaixe que a gente espera, porque assim, teve uma melhora com a chegada do Grace Able, o Abraham Lucas totalmente saudável, né? Dá um upgrade nessa linha, então eu acho que a gente deveria estar produzindo mais, mesmo tendo o Anthony Bradford, que é uma âncora ali Uhum. para ele, uma âncora no sentido ruim, na verdade, de puxar para baixo, né? Não uma âncora de ancoragem, que é um termo da linha ofensiva. Mas mesmo com o Bradford, eu acho que ele deveria estar entregando um pouco mais. Mas, por exemplo, esse jogo, tipo, como stats mentem, né? Por exemplo, a gente não cedeu nenhum sack nesse jogo. Mas, por exemplo, o Sam Darnold várias vezes teve algum defensor em cima dele. Inclusive, um dos lances, o cara encosta nele, puxa, ele consegue escapar e passa a bola para Jackson Smith em Digba.
Então, assim, eu acho que se tem um setor que precisa melhorar no Seahawks, se achar a consistência, é a linha ofensiva. Com certeza, cara. Por outro lado, se a gente olhar para o lado da defesa, né, a nossa linha defensiva aí sendo aquele estilo de linha defensiva de McDonald, de lá de Ravens, que é uma linha super agressiva que ataca muito bem, principalmente no miolo ali. E aí isso ajuda a defesa como um todo, né? Ajuda a secundária, ajuda em muitos pontos. E a gente tem mostrado isso, né? Na semana um o Purdy ficou muito incomodado. Semana 2 o Rodgers também tendo que se incomodar, tendo que se movimentar muito mais. E essa semana isso foi muito também graças a esse bom desempenho da defesa em cima ali do Spencer Rattler que fez a gente conseguir a vitória aí com uma certa tranquilidade. É, mas aí, né, tem alguns pontos que eu acho que ainda me incomodam e aí eu queria que você também desse sua opinião, mas um ponto que me incomodou um pouco é ainda a incapacidade de gerar sexo mesmo, né? Tem gerado pressão, sim, mas acabar com a jogada ali é um ponto que ainda me incomodou um pouco assistindo esse jogo. E para você aí também, Alexandre, essa defesa dá para melhorar mais? O que que você acha que tem que evoluir para a gente dar esse próximo passo da nossa defesa? Primeiramente, tipo, confirmar uma coisa que a gente falou lá no primeiro episódio aí do Quarta para Dois, quando a gente falou sobre a troca do Micah Parsons, né? Tipo, é claro que a chegada do Micah Parsons mudam a defesa, né? Mas o esquema do McDonald precisa mais dos defensive tackles do que dos edges, né? Tanto que, por exemplo, o Jaron Reed, o Leonard Williams e o Byron Murphy estão entre os melhores defensive tackles em pressão em pass rush win da liga, né? Então, esse já é o primeiro ponto. E eu vejo dois problemas, que basicamente se consolidam no mesmo problema, que é esse que você falou, de matar as jogadas, seja no sec, né? Seja em alguns tackles que se perdem também atrás da linha de scrimmage. E uma coisa que também me pegou muito, até coloquei na análise lá do vídeo que foi para os membros também, o único touchdown dos Saints, né? Como eu falei, é claro que teve uma queda de concentração muito grande no segundo tempo, né? Mas é similar ao touchdown do Brock Purdy, da vitória, né? A pressão chega, só que não é nem a questão de não conseguir o sec, é não conseguir manter o cara dentro do pocket. E aí Uhum. o Spencer Rattler tem uma rota de fuga, consegue escapar, ganhar tempo e acha o passe, né? Então, já foi uma coisa que aconteceu na semana um e agora é isso aí. E é por isso que eu falo, às vezes posso soar repetitivo, mas conseguir o sec, às vezes é a diferença entre você ganhar e perder um jogo. Por exemplo, se ele tivesse Uhum. sacado o Brock Purdy naquela jogada, fatalmente a gente poderia ter ganhado aquele jogo. Dos 49ers está 3-0 agora. Então, realmente precisa matar. E eu acho que os Eds, eles têm conseguido forçar algumas seguradas, mas, por exemplo, entre os Eds, a gente só tem um sec do Boemato, se eu não estiver enganado. Os outros não conseguiram sec ainda, apesar de algumas pressões. Mas, assim, como eu falei já outras vezes, né? Que bom que a gente está gerando pressão, né? Em algum momento isso aí vai virar a chave e transformar isso em sec. Mas precisa se ter em mente que precisa se melhorar nesse ponto e transformar essas pressões em sec. Eu acho que os Seahawks tiveram, acho que na casa de 20 pressões nesse último jogo e 2 secs, né? Então, assim, algo de 10% virou sec é muito pouco. Na verdade, acho que foi mais que 20 pressões até. Mas, assim, é um número pequeno de sec ainda para a quantidade de pressão que a gente tem
tem somado, né? Mas, por exemplo, a linha defensiva tem ido bem no jogo corrido. Então, acho que esse é o principal ponto, né? Como falei, pode ser a diferença de ganhar e perder um jogo. E uma coisa que me chamou a atenção, que não teve um impacto nessa partida, porque, como a gente já falou várias vezes, no primeiro tempo já foram 21 pontos, no primeiro quarto, na verdade, né? Basicamente já se decidiu ali o jogo, mas quando o Saints usaram o no-huddle, a defesa do Seahawks, que precisa de muitos acertos ali na linha, pareceu em alguns momentos estar tipo, ainda se ajustando quando o snap acontecia, né? Então, assim, os Saints não conseguiram tirar muito proveito disso, mas, por exemplo, outros times com ataques melhores podem ficar de olho aí, tipo, opa, essa é uma forma de atacar a defesa dos Seahawks aqui, aumentar a dinâmica aqui, jogar num ataque up tempo aí no huddle, para pegar essa defesa sem substituir e tal. Então, isso é uma coisa para ficar de olho, porque não foi tão bem nesse ponto na minha visão. E assim, os Saints são o pior time da NFL. Hoje, assim, eu acho que com uma certa vantagem não, no caso, né? Uma certa desvantagem. Desvantagem. Tipo, estão pagando o preço aí por vários anos de cap que foi jogado para frente, para frente, para frente. Não conseguiram fazer uma super free agents. O draft também teve seus altos e baixos aí. Então, não é só o pior time da NFC, eu acho que é o pior time da NFL no geral. Porque, por exemplo, os Browns não, não conseguiram tanto, não conseguem tanto destaque ofensivamente, mas tem uma super defesa, né? É. Miles Garrett tá jogando que é um absurdo Sim. aquele cara. Então, assim, já os Saints não tem nenhum grande destaque, assim. Por exemplo, tinha o Carl Granderson, estava liderando a NFL em sacks, mas tipo, a DL fazia uma boa jogada aqui, depois sumia 3, 4 snaps, depois para aparecer de novo. Então, até o que eles faziam de melhor, até os pontos que eles têm mais positivos, assim, não estão funcionando. Então, assim, o Saints vem forte aí para pick 1 do próximo draft. É isso aí, né? Vamos fechando então o assunto jogo contra o Saints, né? Vamos falar, dar um giro rapidão aí pela NFL, rodada das zebras aí. Muita gente, a gente falou aí dos Browns, né? Ser um dos piores times da NFL, mas superaram os Packers aí. Então, o jogo surpreendente é, acontecendo aí. Os Packers que fez dois grandes jogos nas duas primeiras semanas, perdendo para os Browns. Olha que loucura que é a NFL aí, né? Assim, eu esperava um jogo de poucos pontos, né? Sim, que a defesa conseguiria fazer um bom trabalho dos Browns, né? Mas assim, segurou os Packers a 10 pontos. E o engraçado foi assim, eu não estava assistindo esse jogo diretamente, né? Assim, o jogo completo. Estava assistindo pelo Red Zone, que era aquela primeira janela, que tem uma porrada de jogos, né? Então, para não perder nada de algum jogo, eu deixo no Red Zone, que dá para, como não é o time que você está jogando, né? Então Uhum. você vai pegando um pouquinho de cada. E os Packers já estavam correndo com a bola para tipo, gastar tempo e marcar o field goal. A defesa dos Browns, para mim, forçou um fumble ali. Eu não vi tantas vezes o replay, mas pareceu ter forçado um fumble. A arbitragem voltou atrás, deixaram os Packers chutarem, né? Acho que o field goal é bloqueado e depois eles conseguem chutar o field goal e vencer esse jogo. Então, assim, a defesa ainda consegue carregar essa, esse ataque aí dos Browns, que, assim, parece que nada. A defesa continua forte ano após ano, né? Mas parece que o ataque é meio que amaldiçoado dos Browns, né? Assim, polêmicas à parte do Deshaun Watson, né? Ninguém aqui tá para defender os absurdos que ele fez fora de campo, mas assim, eles trocaram por um bom quarterback dentro de campo, né? Aham. Aí o Deshaun Watson nem joga bem e tá o tempo inteiro machucado. Um tempo atrás já tinha trocado pelo Odell Beckham Jr., que pouco fez também lá
no time, então parece que tem alguma uma maldição pairando aí nos Browns, né? Para eles não conseguirem ter um ataque. E assim, se a defesa faz o que ela faz aí, se tem um ataque mediano, assim, não precisa ser um ataque bom, não, um ataque mediano, esse time aí é tipo time de playoff. Né? Não tô dizendo que ia chegar longe dos playoffs, assim, mas é time de playoff. E a defesa joga um absurdo mesmo. Não, é impressionante. É... Outro jogo também que foi surpresa para todo mundo, os Panthers passando o carro em cima aí Dos dos Falcons. Falcons, né? E aí, pô, O legal é que eu, assim, não sou um torcedor dos Falcons, né? Eu não acompanho tanto. Mas os Falcons venceram os Vikings, né? De forma dominante. E aí tava todo mundo falando bem dos Falcons, esse time dos Falcons e tal. E aí eu vi hoje um stat lá no Twitter. É, nenhum wide receiver dos Falcons marcou touchdown. Nenhum wide receiver ou tight end marcou touchdown ainda. Então, assim, como é que o cara, tipo... É aquele time que, por exemplo, assim, empatou 5 jogos. Aí a galera fala, opa, tá 5 jogos sem perder. Só que aí perde o sexto. Aí começa a falar, opa, tá 6 jogos sem ganhar. Muda o modo de ver. né? Então, os Falcons venceram com autoridade os Vikings, né? Que tinham tido um super jogo acho que foi Monday Night, né? Mas no jogo de horário nobre. Aí conseguiram virar o jogo, né? Uhum, Contra os Bears. E aí são derrotados. Aí os Vikings, com com QB reserva, atropelam os Bengals. Então, assim, a NFL tava maluca nesse dia. Assim. E os Panthers venceram com certa autoridade, né? Se bem que até os Panthers fizeram um bom jogo contra os Cardinals. O problema é que ficaram muito perdidos ali no começo. uhum. Os Cardinals não conseguiram fechar o jogo. E os Panthers encostaram e, por um detalhe, não saíram vencedores daquela partida. É isso aí, né? É, mais jogos da rodada, né? Os Bucks, eles vencem aí o, Os Jets, os Jets, né? Com Aaron Glenn mantendo aí a era de dancinhas na sideline. né, se você não viu esse vídeo aí, veja o vídeo que alegrará o seu dia. Os Jets bloquearam o field goal, iam vencer o jogo com esse field goal bloqueado. E aí o Aaron Glenn tem uma dancinha lá na sideline, maluco, cara. Você consegue ver a paixão pelo futebol do cara. Eu acho muito massa esses momentos assim. E os Bucks que estavam tipo, meio que controlando o jogo. Os Jets, detalhe, né? Tava com o quarterback reserva, né? O Tyrod Taylor era o quarterback. Eles estavam vencendo o jogo, eles ganham com o field goal no final. O Baker Mayfield consegue levar. Mas assim, os Bucks são um time que estão 3-0 e suaram para ter essa vitória. Os Bucks que são o nosso próximo adversário, né? Após os Cardinals. São os Bucks e estão sofrendo bastante com lesão, né? Perderam o Khalid Kensey, defensive tackle. Hoje avisaram que o Mike Evans talvez vá para IR, mas vai perder pelo menos 3 semanas. Já tinham perdido o Tristan Wirfs, o Luke Gaddick, o outro tackle, e o Cody Mock, o guard titular. Então, e por exemplo, tiveram que mover o Graham Burton, que era o center titular, para left tackle. Então, basicamente, você tá com center reserva também. Então, assim, tá com uma chuva de lesões. Apesar de, por exemplo, o McAbook estar jogando muito, mas Uhum. esse é assunto para a próxima semana. A gente falar mais dos Bucks. É isso aí, né? Por último aí, né, um jogo muito emocionante aí, né, dos Cardinals contra os 49ers, né, o jogo terminou aí 15-16 com os Cardinals entregando a paçoca, né,
entregando a bola no último momento para os 49ers com mais de 2 minutos no relógio, achando que ia dar Mais para uma vitória, mais uma vitória do Mac Jones, né? vitória Mac Jones. Como eu falo, tipo, esse esquema aí do Kyle Shanahan, do Sean McVay, do Clint Kubiak, que vem dessa linha aí, não existe que você tenha o Patrick Mahomes como quarterback. Uhum. Tem que ser um cara aí que, tipo, vai fazer o mínimo de besteiras possível, né? Vai passar naquelas janelas curtas e tendo avançozinhos ali pequeno, apoiado no jogo terrestre. Jogo TS bem construído, play Exato. action. Então aí. E tivemos aí também a lesão do Nick Bolsa, né? Nick Bosa também. Fora da temporada, se eu não estiver enganado. Mais uma lesão, né? Já tá o George Kittle na IR, o Brandon Ayuk, então o Brock Purdy, machucado também. Mas, por exemplo, os 49ers estão vencendo jogos com seu quarterback reserva, né? E é aquilo que eu sempre falo, às vezes é esse tipo de jogo que faz a diferença entre você ir para o playoff ou não lá no final. Porque ninguém quer saber que você ganhou de 16-15 por um ponto no último lance, com seu quarterback reserva, que na Uhum. sorte e tal. Ninguém quer saber. Tipo, isso conta como uma vitória igual a vitória do Seahawks em cima do Saints. Sim. 44, não sei quanto. Não tem. No final é o mesmo quantidade conta como vitória. É Então, assim, aquela velha máxima do futebol. Não existe gol feio, feio não fazer gol, né? querendo fazer gol. É. Não existe E, vitória feia, feia não vencer. exatamente. É, ir na balada e voltar do 0-0. É. Inclusive, eu ia fazer uma piada, mas não sei se pode ser cancelado. Se for cancelado, o João me corta aí, tá? Mas eu nunca entendi a pessoa falar 0-0 na balada ou 1-0. O que O que que é, quer dizer? o que é o zero? Assim? Eu nunca entendi, porque a sua quantidade de gols em tese, a quantidade de pessoas que você fica. Mas o que é o outro lado, o outro placar? Eu, Eu acho que assim, essa situação só tem uma situação que que o, o placar? o placar no lado 1-1 funciona, que é quando o caso da pessoa é bi, né? Que aí ela pegou Ah, um menino e uma menina, pô, aí tá bom. então, pode ser isso aí, mas foi uma coisa que eu nunca entendi. Eu acho que o jovem hoje em dia nem fala mais isso, porque não deve pegar bem, mas na época que eu já ia fazer outra piada pesada aqui, mas o anjinho aqui na cabeça já, já silenciou, mas eu conto pra Taveira no off depois. Mas enfim, como a gente estava falando do futebol americano, o importante é ganhar ele meio a zero, tá valendo. E aí, os 49ers estão liderando aí a divisão 3-0. Ah, mas o 3-0 não é real. Tipo, alguma hora esses caras vão se machucar. Alguma hora, alguns caras vão voltar. Né? Por exemplo, o Nick Bolsa não, que, se eu não estiver enganado, foi. Perdeu a temporada mesmo. Por exemplo, o George Kittle vai voltar, o Brandon Ayuk vai voltar, o Brock Purdy vai voltar. E, tipo, a hora de torcer para os 49ers perder é principalmente agora, porque assim, é onde eles estão em pior condição. Né? Então vamos ver se eles conseguem perder, mas o nosso alvo agora é os Cardinals. O time dos 49ers tem aí jogos fáceis, tem um jogo fácil, pelo menos no próximo aí, enfrentando os Jaguars. E os Cardinals agora é o nosso primeiro prime time do ano, né? Quinta-feira já, né? Vocês devem. Esse programa deve sair aí na quarta-feira. Quinta-feira já temos aí o primeiro jogo contra os Cardinals, segundo jogo dentro da divisão, um jogo super importante do Seahawks vencer para se manter ainda nessa briga forte por um título de divisão e é, do lado dos Cardinals também a pressão deles vencerem para tentar sonhar com alguma coisa, né? Os Cardinals deram muito trabalho para os 49ers, né? O jogo foi decidido ali na última posse e muito graças a uma defesa muito forte
que essa defesa da a linha defensiva dos Cardinals, que é super agressiva, muito boa no jogo corrido, super experiente aí, né, com o Calais Campbell, pô, o cara é uma aberração da natureza com quase 40 anos aí. O grande sonho de consumo do John Schneider, né? Ele draftou várias pessoas, inclusive o Malik McDowell, por exemplo, para tentar fazer o papel do Calais Campbell e nunca conseguiu trazer. O Josh Sweat, Josh uma Sweat. aquisição absurda dos Cardinals nessa free agents. Tá jogando muita bola. Eu acho que eles são quarto em pass rush win. Tem conseguido pressionar muito o quarterback. Esse jogo vai ser legal porque, assim, a maior força dos Cardinals está na linha defensiva, que vai enfrentar a linha ofensiva do Seahawks, que é muito inconstante. Uhum. E a maior força do Seahawks é a defesa e vai pegar um ataque inconstante dos Cardinals. Então, assim, é uma receita que tá lá, tipo, seu maior ponto fraco contra o maior ponto forte do outro time e vice-versa, né? Dos dois lados da bola. Então, quem errar menos vai conseguir sair com a vitória. É semana curta, então a gente ainda não sabe se vai contar com os quatro caras que estavam machucados, né? O Nick Emanuel, o Zach Charbonnet, o Devon Witherspoon e o, o Jordan Love. O Robbie Oates também se machucou no último jogo, então a gente também não sabe se ele vai conseguir ir para essa partida, o fullback. Inclusive, pode parecer besteira, mas, por exemplo, o Seahawks pode descansar os seus titulares por um quarto, pelo menos. Então, assim, claro que não é lá a grande coisa, mas, por exemplo, quando você vai enfrentar uma semana curta, pelo menos um pouco de descanso a mais. Tanto que, por exemplo, o Seahawks entregou o report ontem, o injury report ontem, hoje, ambos sem treinar fisicamente, né? Ontem não teve treino nenhum, hoje, na terça-feira, que a gente está gravando, eles tiveram só aquele treino que eles chamam de walkthrough, né? Tipo assim, mostrando vídeo e tal, como fosse uma palestra, né? Vamos dizer assim, Uhum. mas nada em campo. Amanhã vão viajar, então não vão treinar. Então, assim, não tem treino basicamente para os Seahawks nesse jogo, porque o jogo vai ser em Phoenix. E aí você acaba perdendo um dia. Então, esse qualquer descanso tá valendo. E como eu tinha dito, assim, uma coisa que a gente vai ter que ver é o James Conner tá fora da temporada, né? Uhum. E esse ataque dos Cardinals se baseia muito em correr com a bola. Então, e tem sido extremamente criticado. Os torcedores dos Cardinals têm pedido aí para o Drew Peterson, o corredor ofensivo, deixar de chamar as jogadas, né? Passar essa atribuição para alguma outra pessoa, porque tem achado o ataque previsível, não tem conseguido fechar jogos. E assim, os Cardinals estão na nossa frente, né? Estão 2-1 também, mas estão na nossa frente pelos critérios de desempate. Mas vejam que eles jogaram contra os Panthers na semana 1. Não, contra os Saints na semana 1, contra os Panthers na semana 2. Né? Então, assim, em tese, venceram só dois jogos fáceis. E aí pegaram um time quebrado dos 49ers Dos e 49ers e perderam. conseguiram perder. Muito porque o ataque não conseguiu produzir, Sim. não conseguiu fechar o jogo. Então, assim, minha visão, né? Assim, das duas, uma. Ou o time vai insistir no que ele já vem fazendo e torcer para, por exemplo, sei lá, o jogo corrido que não estava entrando com o James Conner, entrar com o Trey Benson, algo que pode acontecer, pode, mas não é o mais provável. Uhum. Ou o Drew Peterson vai ver que a corda está no pescoço dele e vai mudar totalmente esse ataque. E pode ser que dê certo contra a defesa dos Seahawks. Mas, via de regra, os Cardinals não têm tido sucesso no jogo corrido como tinham tido no ano passado. Caíram em mais de uma jarda na sua produção, a média, né, por carregada. Vão enfrentar uma linha defensiva muito forte, que está marcando bem no jogo corrido, que está pressionando o quarterback. Mas aí entra o que eu falei, o Seahawks teve dificuldade de manter o quarterback dentro do pocket. O Caleb Murray é um quarterback extremamente móvel. É. Será que ele vai achar
algum sucesso aí improvisando, ou até conquistando jardas, é bom ter algo preparado para isso, né? E eu acho que do lado ofensivo do Seahawks, né? É, os Cardinals têm uma defesa muito boa e jovem. Justamente na linha defensiva tem muito sucesso. E é, eles têm um grande reforço lá também, né, para essa temporada, que foi o LJ Collier indo para IR, né? Um grande reforço para os Cardinals. Ele É, é o. não teremos o confronto com ele, mas assim, é, como falei, o esperado é que os Cardinals levem a melhor nesse embate DL contra OL, né, do Seahawks. Mas como eu falei, a OL do Seahawks tem talento, né? O Charles Cross tem feito bons jogos, o Grace Able também. O Abraham Lucas, esses dois últimos jogos foi mais abaixo, principalmente o jogo dos Saints. O Anthony Bradford é o que ele já é mesmo, assim. Não, eu tava escrevendo um texto falando que, tipo, surpreendentemente foi mal, mas eu falei assim, não é surpresa, porque eu já esperava que ele fosse mal, né? Então, Uhum. mas quem sabe pode ser um jogo contra uma DL forte que vire a chave e os Seahawks façam um bom jogo. E aí eu digo, se a SOL engrenar com o Kenneth Walker saudável, aí vai ser trabalho para os outros times parar. Porque vai ser o Kenneth Walker jogando. O Seahawks conseguiu implementar o play action contra os Saints, né? E contra os Steelers. Mesmo em momentos que não estava correndo tão bem, imagina quando estiver correndo bem. Né? Então vai tirar a pressão da OL, vai abrir espaço para o play action. Então eu acho que a chave maior do jogo, as duas chaves, na verdade, que eu diria assim, do lado ofensivo do Seahawks é como essa OL vai lidar com a DL dos Cardinals, e do lado defensivo da bola é como a DL do Seahawks vai parar o jogo corrido barra manter o Kyler Murray dentro do pocket. Se conseguir fazer isso, a, a ideia é que a gente vença. E como você falou, é uma vitória importante, necessária, porque a gente está 0-1 dentro da divisão, né? E aí começar 0-2 já complica bastante, né? E fora, como eu já falei mais uma vez, os 49ers estão com um jogo de vantagem para a gente, e como eles venceram a gente no confronto direto, é quase como se contasse como dois jogos, né? Então, a gente tem que vencer e torcer para os 49ers tropeçarem lá com os Jaguars, para tipo, encostar neles. A gente ainda não vai passá-los nessa rodada. Aí depois tem um jogo muito duro contra os Bucks. Então é isso. Eu acho que essa temporada do Seahawks tem muitos jogos que, que vão ser bem equilibrados assim. Por exemplo, os Seahawks podem vencer? Podem. Mas podem perder esse jogo? Podem também. Uhum. Os Texans que estão mal, é um jogo que os Seahawks podem vencer? Sim. Mas pode perder? Também. Tipo, não é um Saints que o Seahawks vai enfrentar. Então, tem muitos jogos equilibrados. Então, assim, é importante vencer esses jogos em que a gente tem algum favoritismo, pequeno que seja. Né? Então, se os Seahawks têm que entrar com esse nível de concentração lá no alto, energia lá no alto, Rogerinho, Hum. para tal qual fizeram com os Saints para vencer esse jogo dos Cardinals. É isso aí, vai ser um jogo super importante. É, Como você falou aí, né? A gente, no nosso ataque com o jogo corrido precisa engrenar. É, E esse jogo corrido entrando, né, a gente falou do play action que funciona muito bem. E principalmente sabendo do Darnold, que é um cara que joga esse jogo mais simples. Jackson Smith-Njigba, ele tem aí um jogo que é a chance dele brilhar muito, abrir espaço aí pro Torrey Horton e pro Cooper Cooper Kupp, Cup. né? Gosta também desse jogo mais de jardas após recepção, são passes mais rápidos aí no play action. Então, é um espaço que a gente tem aí grande que pode abrir vantagem aí em relação a virar, né? Virar essa campanha
é, aí positiva, virar para estar mais nessa briga pela divisão, porque a nossa conferência é disputada, né? Se pensar ali que tem vários times que buscam essas vagas no wild card, então se já garantir isso, essa vantagem com um título de divisão, vai evitar o que aconteceu no ano passado de ter 10 vitórias na temporada e Ainda assim consegui ficar de fora. ainda assim ficar de fora, né? Então, dentro da divisão é difícil e ganhar esses jogos dentro são muito importantes, ainda mais contra um Cardinals que não é o time favorito dessa. Acho que é o mais que a gente menos espera aí alguma coisa. E é isso, ganhar Mas lá lembrando que o jogo é em Phoenix, né? em Que é o Phoenix. campo amaldiçoado pro Seahawks aí. Quem não tá ligado, foi lá que aconteceu a interceptação na Nenil Jarda, Uhum. a lesão do Richard Sherman, do Ken Chancellor, o Will Disley se machucou lá, o Quandre Diggs se machucou lá. Quem mais? Foi o último jogo do Pete Carroll, o último jogo do Russell Wilson como Seahawks. Todos os jogos foram lá. Então, assim, tem uma mística negativa para os É, Seahawks. Espero que não aconteça aí para essa próxima partida. E uma última informação aí para a gente já fechar. Falando sobre o jogo corrido, né, os Seahawks contrataram para o Practice Squad, né? Se você não está ligado, o Khalil Herbert, que jogava nos Bears, de 46 rodadas, teve algum destaque. Ano passado acho que esteve nos Bills, se não estou enganado. E foi trocado, não nos Bengals, estava nos Bengals, foi trocado para os Bengals. O Charman estava machucado, né, a gente não sabe se ele vai se recuperar. O Jacardia Wright, que veio do Practice Squad e correu algumas vezes, se machucou no jogo, infelizmente, que azar para o Undrafted Free Agent. Foi colocado na reserva dos machucados. E aí o Seahawks contratou o Herbert aí. Eu não sei se o Seahawks vai confiar em elevá-lo direto para esse jogo, né? Assim, porque ele basicamente não vai treinar com o time, mas assim, tendo em vista se o Charbonnet não for para o jogo, né? Fatalmente ele vai ser é, elevado, porque o outro running back é só o George Olani, né? E não dá para ir com dois, né? Running backs apenas para a partida. Então, é, é isso aí, pessoal. pô, beleza, então. Chegamos aí ao fim de mais um Quarta para Dois aqui. É, Então, se você gostou aí, gosta do nosso trabalho aqui, não se esqueça de se inscrever aí no canal, dar aquele curtir aí, divulgar o vídeo. Se você puder e quiser, né, tem o nosso clube de membros aqui, acesso a vídeos exclusivos aí, análise tática do jogo. Tem também participar lá do grupo exclusivo também com os membros. Então, tem muitos benefícios e dá aquela força para a gente acompanhando. Lembrando que tem muito conteúdo lá no nosso site rapinasdomar.com.br. Então, acessa lá, acompanhe os textos, as análises que a gente está produzindo lá. E é isso aí. Lembrando que tem narração aqui, né? Domingo teve a narração, não teve transmissão no jogo. Bombou a transmissão aqui do Rapinas TV. Bombou, o pessoal participando muito aí, foi muito legal. E pro jogo de amanhã também, de amanhã, quinta-feira, vai ter também narração aqui, narração do nosso grande João Neto Bueno. Tá E pegando jeito, ele tá evoluindo cada transmissão aí, tá bem legal de ver. na narração ele narrou até lance final, pênalti pro. Ele zicou o Inter aí de empatar com o Grêmio O no Grêmio. jogo. E Zicou o ele próprio Corinthians porque perdeu pro zicou Sport, infelizmente.
zicou o próprio Corinthians, narrando o último jogo, o último O lance último do lance. jogo. Então, acompanha aqui com a gente na Ação Clubista. E é isso aí, pessoal. Até a próxima e Go Hawks! É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Rocks.